Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os movimentos sociais urbanos no início da República no Brasil. Durante as primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um significativo crescimento industrial. Essa industrialização foi promovida principalmente pela acumulação de capital no setor cafeeiro e por investimentos estrangeiros. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre transformaram-se em grandes centros industriais. No fim da década de 1920, a indústria superou pela primeira vez a renda vinda da agricultura. No início do século XX, a imigração permaneceu intensa. Diversos imigrantes, na maioria vindos da Europa, chegavam de navios aos portos brasileiros, inicialmente encaminhados para as lavouras. Muitos se dirigiam, depois às cidades em processo de desenvolvimento e eram empregados nas indústrias e nos serviços de infraestrutura. As cidades ofereciam outras oportunidades, como o comércio ambulante, as profissões liberais, empregos na rede de serviço, como bancos, lojas e etc., nos portos e nos serviços públicos, e dispunham também, cada vez mais, de novas tecnologias, tipo luz elétrica, telefone, telégrafo, fonógrafo, carros e máquinas de escrever. Era alguma das modernidades que chegavam às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Esse processo de urbanização foi um dos elementos importantes para o desenvolvimento industrial das principais cidades. O outro, também indispensável, foi a imigração, já que os imigrantes formaram grande parte da mão de obra urbana. Para abrigar essa grande quantidade de trabalhadores e suas famílias, eram construídas vilas operárias junto às fábricas. Muitos bairros operários foram formados exclusivamente por imigrantes. Essas casas onde eles moravam, muitos acabavam morando em cortiços. Cortiços eram os antigos casarões, das pessoas com dinheiro que se mudaram para um lugar melhor e abandonaram esses casarões. Então, essas famílias acabavam alugando esses quartinhos. Eram quartos mesmo, gente, que eram alugados e as pessoas botavam uma cortina dividindo o quarto da cozinha. E ali morava uma família grande naquele cômodo. E o banheiro era do lado de fora. Antigamente as casas eram assim. Os banheiros não ficavam como nós conhecemos hoje. Os banheiros eram do lado de fora, no quintal. E nesses cortiços também eram do lado de fora. Então, imagina só, várias pessoas morando num casarão, cada família num cômodo, e para tomar banho, para fazer suas necessidades, ficava aquela fila imensa, porque se todo mundo chegasse ao mesmo tempo para tomar banho, tinha que esperar. Se quisesse fazer xixi e cocô, tinha que esperar também, porque ficava aquela fila indiana para todo mundo poder utilizar o banheiro. Lavar roupa, eram uns tanques enormes, e as mulheres ficavam ali lavando. Mas a vantagem era morar perto do trabalho, das fábricas. E o trabalho nas fábricas, ele não era um trabalho fácil. E ainda não havia leis que protegessem os funcionários contra o excesso de horas trabalhadas e outros abusos. Hoje nós temos as leis que garantem o trabalhador, Então, que dá uma garantia ao trabalhador. Hoje nós temos
hora para entrar e para sair do trabalho. Nessa época, não. Nessa época, as pessoas tinham hora para entrar, mas não tinham hora para sair. Nessa época, muitas das vezes, a família inteira, inclusive criança, tinha que trabalhar para poder aumentar o salário da família, que era muito pouquinho que ganhava, e trabalhava muito. E era um lugar insalubre, muitas das vezes não tinha ventilação, muitos acabavam dormindo no próprio local de trabalho. Era uma vida muito sacrificada. Era comum também ambientes de trabalho insalubres, como eu acabei de falar. Eram sujos, escuros, mal ventilados, assim como a exploração do trabalhador, que fazia uma jornada de 12 a 16 horas por dia, às vezes 7 dias por semana. Como os salários eram baixos, geralmente era necessário que toda a família trabalhasse, até mesmo as crianças. Esses operários que haviam se estabelecido em maior número em São Paulo, sobretudo os italianos, eram muito politizados e foram eles que trouxeram para o Brasil as primeiras ideias anarquistas e socialistas. Os movimentos sociais são formas, né, de a sociedade civil se organizar para expressar opinião contrária à estabelecida ou buscar garantias que as protejam dos diferentes tipos de injustiças sociais. Unida a sociedade, ela pressiona o Estado para que resolva ou modifique determinada situação. Nas primeiras décadas do século XX, explodiram vários movimentos cujo objetivo era protestar de modo que as reivindicações fossem atendidas. As lutas operárias foram um dos movimentos sociais ocorridos nas cidades brasileiras, em prol de melhorias nas condições de trabalho e de habitação também. A revolta da vacina e a revolta da chibata são também exemplos de movimentos sociais urbanos da época da República Oligárquica. Nós vamos ver nesse capítulo, né, a revolta da vacina, a revolta da chibata, nós vamos ver na próxima videoaula. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro enfrentava problemas em sua infraestrutura, ou seja, a população, né, começou a sair da zona rural para a zona urbana. E a cidade não comportava essa quantidade de pessoas aqui. Então, começou a enfrentar problemas em sua infraestrutura. Com grande parte da população vivendo em cortiços, sem saneamento básico, tratamento de água ou coleta de lixo eficiente, ruas estreitas e sujas, chegavam até a impressionar visitantes estrangeiros por causa do mau cheiro nas ruas, né? Muito lixo, muito rato. E devido a essa situação, o presidente Rodrigues Alves, ele governou o país de 1902 a 1906. Ao assumir o governo, implementou uma reforma urbana na cidade, sendo preciso alargar ruas e demolir casarões velhos, justamente onde moravam muitas pessoas pobres. Essas pessoas foram expulsas e obrigadas a se instalar na periferia da cidade, ou seja, nos bairros mais afastados do centro da cidade, né? E automaticamente ficariam bem longe do emprego dessas pessoas, né? E longe de seus locais de trabalho e lazer, o que causou grande insatisfação da população. Ao mesmo tempo, Rodrigues Alves autorizou o médico higienista Oswaldo Cruz a vacinar em massa a população carioca contra a varíola. E o Congresso Nacional, ele tornou a vacinação obrigatória. Ou seja, todo mundo era obrigado a se vacinar nessa época. E o nome diz, né,
a revolta da vacina, porque as pessoas não sabiam para que serviam a vacina. Hoje, quando a gente tem uma campanha de vacinação, a gente é dado, né, nas redes sociais, na televisão, explicando, né, para que serve aquela vacina, por que as pessoas têm que tomar aquela vacina. Mas nessa época, não. As pessoas não sabiam por que tinham que tomar vacina. E os brasileiros não sabiam o que era a vacina e os efeitos que ela causaria, muito menos que poderia evitar muitas mortes pela doença, pela varíola. E viam a medida como autoritária e como mais uma limitação à sua liberdade de escolha, que foram forçados a algo cujas vantagens eles não entendiam. Ou seja, a pessoa não tinha liberdade de escolher: vou tomar a vacina, não vou tomar a vacina. Então não tinha essa opção de escolha. Eles seguravam, agarravam as pessoas, davam a vacina e pronto. A vacinação ela era aplicada de maneira agressiva, sem uma campanha efetiva de esclarecimento público, e gerava descontentamento popular no Rio de Janeiro. E em 10 de novembro de 1904, bondes foram quebrados, lojas saqueadas e postes de depredados, né? A população ela foi às ruas para protestar e muitas pessoas acabaram morrendo. Nos 10 dias que duraram os confrontos com as tropas oficiais. O governo agiu com extrema dureza, prendendo centenas de pessoas e deportando-as para o Acre, ou seja, expulsando elas do Rio de Janeiro para o Acre. Isso tudo porque as pessoas estavam lutando contra a vacina. Não é que as pessoas não quisessem tomar a vacina, as pessoas não queriam saber o porquê tomar aquela vacina, né? E o governo não fez uma campanha que explicasse a função daquela vacina, né? Como hoje nós temos vários meios de saber sobre a doença, sobre a eficácia da vacina, mas nessa época não. Então, por isso o nome, a revolta da vacina. E aqui, ó, eu vou voltar para vocês verem. Ó, olha essa parte aí, gente. As pessoas entravam, os enfermeiros, né? Eles entravam na casa das pessoas e simplesmente, né? Imagina, pessoas de branco entrando na sua casa ou te agarrando no meio da rua e já com a vacina, com a injeção na mão para te aplicar uma vacina. O povo foi para a rua, o povo ficou revoltado, né? Então, essa charge aqui mostra muito bem isso. O povo com vassoura, o povo com machado, com panela na mão, não aceitando que os enfermeiros aplicassem a vacina, né? E o povo foi duramente reprimido pelas tropas oficiais do governo, né? Então, essa figura mostra muito bem o que foi a revolta da vacina. Bom, vamos lá. Aqui nós temos as páginas dos exercícios para que vocês façam e a gente possa tirar dúvidas na próxima aula e corrigir, ok?